Olá, Oi. pessoal. Nós estamos aqui em mais um Saiu em Revista. Saiu em Revista é um programa do mestrado profissional em promoção da saúde do UNASP. Esse programa, ele tem por objetivo divulgar o conhecimento científico dos nossos alunos, dos nossos egressos, tanto do UNASP quanto dos outros cursos de promoção da saúde espalhados pelo Brasil que tenham publicação científica relacionadas aí à promoção da saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber nossa discente, tá? Leila Maria Gomes Ferreira. A Leila, ela é psicóloga e ela vai contar aí pra gente de um artigo muito interessante que ela participou entre os autores que saiu aí o ano passado. Seja bem-vinda, Leila. Eu passo aí a palavra para você falar um pouquinho quem é a Leila, aonde que você tá, porque eu estou em São Paulo, você está em Hortolândia, para a gente começar esse bate-papo. Seja bem-vinda. Oi, professora Márcia. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Olá para todos que estão assistindo aí nossa transmissão. A gente vai falar um pouquinho aqui do artigo, né, da importância que ele é para a sociedade e da importância também que foi fazer parte dessa pesquisa, né, para que surgisse esse artigo aí através das pesquisas que realizamos. Eu estou em Hortolândia, interior de São Paulo. Aham. E nós estamos aqui numa semana de muito frio, né, no estado de São Paulo. Estávamos falando, eu e Leila, antes de entrar a gravação, desse frio, né? Mas vamos aquecer o coração, né, dos nossos ouvintes aí sobre um tema muito bacana, né, Leila? A Leila, ela publicou um artigo junto com outros autores e a professora Gina Abdala, chamado Confiança em Deus, Espiritualidade e a Saúde. Revisão integrativa da literatura. Muito bem. Leila, qual foi o objetivo desse artigo? Então, o objetivo do artigo, né, foi estudar, né, pesquisar se há uma relação entre a confiança em Deus, que é a espiritualidade, e a saúde. E o nosso foco foi em pessoas adultas. Então, a gente teve essa motivação de pesquisar isso aí, né, porque para ver se a espiritualidade realmente desempenha um papel na promoção da saúde, no caso do nosso público-alvo, dos adultos, né? Então, esse foi Ótimo. o nosso objetivo. E quando a gente fala de uma revisão, né, Leila, integrativa da literatura, é que a gente faz uma busca, não é isso? De artigos publicados sobre o tema que a gente quer estudar, não é isso? Isso. Aí a gente buscou, no caso, para esse artigo, as bases de dados. Aí a gente usou a PubMed e a Biblioteca Virtual de Saúde, que é a BVS. Então, assim, nós selecionamos alguns descritores, né, que era confiança em Deus, saúde, espiritualidade, qualidade de vida. E aí foi esses descritores que foram os critérios de inclusão para a seleção dos nossos artigos, que nós iríamos revisar as literaturas. Excelente. Você lembra quantos artigos que compuseram essa revisão? Porque a gente seleciona vários, né? Aí a gente vai lendo para ver se realmente atende aquilo que eu quero estudar e sobra um tanto de artigos. Quantos artigos, Leila, sobraram para compor essa revisão? Então, nós selecionamos no início 93, só que daí a gente foi usando alguns critérios de exclusão e de Não. inclusão, né? No caso, assim, Uhum. tinha alguns que estavam duplicados, como nós usamos duas plataformas, Uhum. acabava que era duplicado. Então, esses foram excluídos, né? E aí, para ler o resumo, nós usamos 93, da PubMed e 6 do Birene. Ótimo, Aí depois, pela leitura desses artigos, nós selecionamos 13 da PubMed e um do Birene para a gente ler na íntegra, entendeu? ótimo. Então, assim, foi feito esses registros aí, né, de inclusão para identificar os artigos que realmente tinha a ver com o tema que a gente estava pesquisando, porque às vezes só pelo Sobraram? título, Sim, sim. Aí principalmente sobraram. espiritualidade.
sim. Aí sobraram, então, 14 artigos Isso. para compor, né? É Uhum. exatamente isso, né? A gente parte de um número grande, né, Leila? Aí a gente Isso. vai, né, para realmente trazer aquilo que a gente quer estudar, né? Muito Isso. Muito bom. Muito bem. Nós estamos aqui, pessoal, no Saiu em Revista, que é uma live do programa de mestrado profissional em promoção da saúde. Estamos com a nossa discente Leila. Leila é psicóloga, mora em Hortolândia e ela está contando aí sobre um artigo muito bacana que ela participou, né, na autoria, que foi publicado ano passado numa revista científica, e ela está contando aí um pouquinho como que essa pesquisa aconteceu, né? Então, para quem entrou agora na nossa live, eu vou repetir o título, que é muito interessante: Confiança em Deus, Espiritualidade e Saúde. Então, buscar essa relação, né, da espiritualidade em relação à saúde. Leila, e os resultados que vocês conseguiram? Afinal, como é que foi essa relação? Conta aí pra gente. Então, dentro dos resultados, né, foi percebido que a confiança em Deus e a espiritualidade é um fator relevante na promoção da saúde. Então, assim, principalmente quando a gente integra essas abordagens espirituais, né, na vida dos adultos e tal, contribui muito para eles compreenderem a importância da espiritualidade e daí a pessoa desenvolve outros benefícios quando ela tem essa religiosidade, no caso, né? Ela vai ficar com a resiliência aumentada, né? Foi discutido isso daqui, e ela vai ter um melhor manejo com suas dificuldades, né? Ela vai ser mais resiliente nesse ponto de lidar com as adversidades da vida, que é o que ocorrem durante o trajeto da vida, né? Então, assim, esses foram os principais resultados, que há, sim, uma relação entre a confiança em Deus, entre aqueles que praticam a religiosidade e a qualidade de vida, porque eles têm, assim, melhora no sono, alivia também a dor, reduz a ansiedade, né? Então, assim, quando você inclui elementos espirituais em sua vida, o artigo mostrou que aumenta mesmo, a qualidade de vida do ser humano. Muito bacana, né? Eu acho Exatamente. interessante, né, Leila, a gente valorizar, né, essa questão da espiritualidade, da religiosidade, que durante muito tempo, né, a ciência meio que deixou de lado, né? Sim. É, e agora isso já de muitos anos para cá, isso vem retomando com força, né? A importância, né, da questão da espiritualidade, da religiosidade nas questões relacionadas à saúde, né? Muito, muito interessante e importante, né? Outro dia, até no Jornal Nacional, foi manchete de estudos, né, realizados aí por grandes centros de pesquisa, justamente mostrando essa forte relação, né? Muito É. bacana, né? Muito bom. E o artigo ele discute isso, assim, em alguns tópicos, né? Foram 4 tópicos. Então ele discutiu a confiança em Deus com a espiritualidade e a saúde, qual a relação, a confiança em Deus e a saúde mental, a confiança em Deus e o relacionamento interpessoal e a confiança em Deus em abusos relacionados, né, com pessoas que abusam de substâncias. Então, assim, esses 4 tópicos foram abordados, né, foram discutidos. Qual a relação que a confiança em Deus tem a ver com esses outros construtos? Que bacana, né? Então, nesses quatro construtos, né, como você trouxe, teve a relação da confiança em Deus. Sim, Que interessante. de forma geral, os resultados mostram essa relação, né? Que há uma diminuição até de riscos de doença quando a pessoa, por exemplo, pratica confiança em Deus e atividade física, e faz essa relação entre os dois, né? Então, diminui o risco de doenças cardiovasculares, assim a pessoa também cria estratégias para promover a saúde dela e de outro ser humano também que está ali ao redor. Que bacana, muito bom. E a questão, aí a curiosidade da entrevistadora, em relação à questão de uso de drogas, como que é isso? Que são essas questões aí, do último construto que você falou?
Que Então, mostrou? a religiosidade, no caso, nesse construto dos artigos que nós fizemos a revisão, Aham, ele mostra que a pessoa que ela utiliza da religiosidade para si, ela tem a religiosidade na vida dessa pessoa desempenha um papel importante para ele recuperar, sabe, para ele que tem uma influência positiva para ele recuperar e, no caso, abster das drogas, né? Parar o consumo das drogas. Foi esse o bacana. resultado na questão das Bacana, drogas. né? Ou É, seja, confiança em Deus, né, Leila? Espiritualidade, religiosidade, realmente faz a diferença, né, na vida da pessoa, né? Não tem o isso. que a gente falar, e os artigos reforçam, né, e mostram isso, né? Então, é uma coisa muito bacana, né, a gente poder falar desse assunto, né? E a conclusão, então, desse artigo? Então, o que conclui que é a espiritualidade, né, a confiança em Deus, quando ela, junto com terapias e outros elementos espirituais, ela reduz a ansiedade, melhora a qualidade de vida, melhora o sono, alivia a dor, diminui riscos, né, de diversas doenças, aumenta a resiliência da pessoa para lidar com as adversidades da vida, né? E aí a gente compreende que essas necessidades fortalecem o vínculo da pessoa com o profissional também, porque às vezes você precisa de outros profissionais, né, para Sim. lidar com essa questão. Então, a pessoa que desenvolve essa espiritualidade, ela consegue também ter essa interação com outros profissionais, buscando mesmo ali resultados para uma qualidade de vida melhor. Bacana, muito bom, Leila, bacana. Nossa, um artigo muito interessante. Eu sou nutricionista e é muito gostoso, né? A gente ouvir resultados, né? Não relacionados, né, à alimentação diretamente, que é a minha principal área de estudo, é muito gostoso, né? A gente ouvir esses resultados. Eu estou aqui em mais um Saiu em Revista com a Leila, que é nossa aluna, né, do nosso programa de mestrado em promoção da saúde do UNASP, que está contando aqui os resultados de uma revisão integrativa muito interessante, que é essa relação, né, da confiança em Deus, da espiritualidade com a saúde. Leila, agora conta pra gente o que você percebeu, né, estudando tudo isso, né, da relação, né, desse tema com a promoção da saúde. É interessante porque, como você disse um pouquinho anteriormente, né? Às vezes a espiritualidade a gente tem separado da promoção da saúde. A gente quer separar o ser humano, né, das outras partes, na física da espiritual. E aqui, pesquisando esse artigo, eu compreendi que a espiritualidade está muito ligada com o ser humano. Então, há uma necessidade da gente olhar o ser humano como um todo, integrando assim as práticas, né, de autocuidado físico com a parte espiritual também, porque isso vai dar melhor resiliência, melhor a pessoa vai ficar se cuidando melhor, o autocuidado. A própria pessoa tem esse autocuidado e vai conseguir, né? Melhores resultados, podemos dizer assim, quando a gente olha para o ser humano como um todo. Essa parte da espiritualidade não está separada da parte física, ela contribui para a melhoria física do indivíduo. Bacana, né, Leila? Ou seja, é uma coisa só, né? Eu tenho que cuidar de tudo, né? Sim, O físico, o mental e o espiritual é uma coisa só, né? Ela precisa estar junta, é, né? Integrada, né? Quando eu penso em promover saúde, né? saúde, isso. Interessante, né? Bacana. Não dá para separar em caixinhas, né? Eu cuido só de uma. Não, É, é tudo, tem né? que ser todos. Tudo junto, né? Ali misturado para eu poder cuidar, né? Muito interessante. E Leila, você está fazendo mestrado, né? E, Conosco no UNASP, e eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo, né? As pessoas ficam com algumas dúvidas, né? Os nossos alunos de graduação. Muitos acham que eles só podem fazer o mestrado depois que eles fizerem uma pós-graduação. E eu sempre oriento, eu falo, não, o mestrado, ele pode ser feito logo após a graduação. Você não precisa fazer uma pós-graduação para fazer o mestrado, tá certo? O mestrado, ele é uma pós-graduação
só que é no estrito senso que a gente chama e não uma pós-graduação lato sensu, como os cursos de especialização, né? Muito bem, Uhum. então você está fazendo o mestrado conosco e nessa temática tão importante que é promoção da saúde. E eu queria que você contasse para gente o que que o mestrado, né, tem trazido, modificado, tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional. Bom, eu sou apaixonada por esse tema, né? Nossa, o mestrado é muito bom, inclusive eu recomendo para quem está assistindo aí. E é importante mesmo entrar direto no mestrado, porque você ganha tempo, né? Você já vai. São 2 anos o mestrado em promoção da saúde e após geralmente são 18 meses. Então, assim, você já sai um pouco à frente, né? Sim, E esse tema é muito importante, tá? Todo o programa do mestrado. Então, assim, o que eu aprendi, tenho aprendido, né, bastante, é a mudar mesmo a minha vida também, né, primeiro, porque como aborda a promoção da saúde em vários aspectos, a gente vê que precisa fazer algumas mudanças pessoais para promover a saúde primeiro em nós, né? Em mim, que sou aluna, para depois fazer essa mudança em outras pessoas e ser uma influência positiva, promovendo saúde para outras pessoas, né? Então é um programa muito bom, tá? É um tema assim que aborda o ser humano como a gente tem falado por completo. Inclusive, assim, às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas a promoção da saúde, meu curso não combina. E a minha sala, ela é bem assim, diversificada, porque tem pessoas da área da saúde, assim, médicos, enfermeiros, da área de humanas, né, nós psicólogos, mas tem pessoas também do TI, né, da área do sistema de informação. Então, assim, nutrição, não importa a área, o mestrado ele pode ser utilizado em qualquer área, qualquer que a pessoa tenha se graduado. Porque a promoção de saúde, você precisa dela em empresas, né? Promover saúde para os seus funcionários, precisa dela nos ambientes hospitalares mesmo, né? Promover saúde ali. E os ambientes educacionais, porque você promove saúde educando outras pessoas, né? Nesse assunto. sim. Então, assim, é um tema muito interessante, muito apaixonante e bem, né? Você aprende bastante coisa aí no mestrado. Para minha vida profissional também fez uma diferença enorme que assim que eu ingressei no mestrado, eu já tive outras oportunidades de trabalho que antes do mestrado eu não tinha. Então, assim, eu não concluí o mestrado ainda, mas eu consegui, mudar minha carreira devido ao meu ingresso no mestrado. Então, assim, faz uma diferença enorme, na nossa vida, pessoal e profissional, né? Que é o que a gente busca. Bacana, Leila. Parabéns, parabéns, né? Acho que é isso mesmo, né? E tem muitos artigos científicos, né, Leila, que dizem mesmo, né? Que quanto mais você estuda, né, maior a chance de você galgar, né, empregos melhores, né, um salário melhor, né? E é o que você falou, quem faz um mestrado já sai na frente. Porque o mestrado é exatamente isso, ele te dá mais oportunidades que a pós-graduação, né? Só uma especialização, né? Então ele te abre portas para outras, né? Oportunidades. E você tocou no assunto extremamente importante, né? Tanto que o mestrado em promoção da saúde, ele pertence à área interdisciplinar. Porque é o que Isso. você acabou de falar. Para a gente promover saúde, a gente não depende só da saúde, né? A gente Uhum. depende de transporte, de habitação, da segurança. A saúde, ela é interdisciplinar, né? E o nosso mestrado, portanto, né, ele dá conta de várias profissões cursando o nosso mestrado, né? O que enriquece ainda mais, né? Todas as discussões, né? No seu artigo mesmo, entre os autores, quer ver? Deixa eu até voltar aqui, né, Leila? Você tinha Uhum. médico, você psicóloga, não é isso? Sim. A Patrícia, eu não lembro a formação, professora Gina, enfermeira, a Rutineia, não lembro a formação, mas você tinha professora Alessandra, que é da gestão pública, ou seja, vários olhares, né, para essa temática, né? O que enriquece ainda mais todas as discussões, né? É. Muito bacana. É. Muito Agrega, bom. agrega bastante, né? Quando tem essa variedade.
Muito bacana, e é bom saber realmente, né, dessa questão das oportunidades, né, profissionais também, né, Leila, que a gente busca, né, justamente, né, buscar esse crescimento para que a gente possa multiplicar, né, e promover saúde em todas as áreas onde a gente atua, né? Então, acho que é o nosso maior, né, objetivo mesmo, quando a gente está na formação mesmo dos nossos alunos. Muito obrigada, Leila. É, eu queria eu queria agradecer, né, imensamente a sua participação aqui no Saiu em Revista. Quem sabe você publica outro artigo e eu te chamo de novo aqui para uma outra Tá? entrevista, não é? Muito Sim. bacana. E eu queria só que você desse aí as palavras finais. Foi um prazer, professora Márcia, participar desse quadro aqui com você, né? Abordar esse assunto, que para mim é um assunto que eu gosto muito de pesquisar. Meu trabalho de conclusão de curso vai ser sobre espiritualidade, está sendo, né, que eu já estou construindo. Ana, Então, assim, é um tema para mim muito importante, né? Me identifiquei muito, e essa pesquisa, esse artigo que a gente publicou, contribui muito com isso, porque quando eu estava pesquisando para construir o artigo, eu vi algumas lacunas que tinham oportunidade de construir algo maior, né, assim, para o trabalho final aí da conclusão. Então, eu agradeço pela oportunidade de compartilhar com vocês aqui o nosso trabalho, o nosso artigo, né, porque dá um certo trabalho fazer. Então, quando a gente tem a oportunidade de divulgar, é muito importante. E ele está publicado na revista, né? Então, se você tiver assim, a oportunidade, né, de ler na íntegra, convido você também para ler aí o seu artigo e desafiar também, né, os telespectadores aí a publicar seus artigos também, porque é bem interessante compartilhar a ciência com outras pessoas. isso mesmo, Leila, muito bom. E se a gente não divulgar, né, aí a gente não é visto. Então é o É, trabalho mesmo do pesquisador, publicar o artigo científico, né, trazer isso para uma outra linguagem, para que as pessoas possam entender. É muito bacana mesmo. Então eu é. agradeço, né, e termino aqui mais um Saiu em Revista. Do programa de mestrado profissional em promoção da saúde, agradecendo a nossa aluna Leila por essa brilhante apresentação. Até a próxima. Obrigada.